Oi, gente querida, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no nosso encontro às quartas-feiras. Que bom que você está aqui. Minha cabeça não para de trabalhar, fico pensando muitas coisas e pensando na palavra de Deus. Neste mês de outubro, nas nossas igrejas, nas nossas redes ministeriais, nós utilizamos um tema que é a liberdade que escraviza. O que é isso, não é? E como eu disse para vocês, eu fico meditando, fico pensando, algumas coisas vêm na minha mente. Por exemplo, o capítulo 8 de João, versículo 32, diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Eu sei que muita gente está usando esse texto bíblico, e esse texto bíblico, ele nos faz pensar realmente. Conhecereis a verdade. O que é a verdade? Para muitas pessoas, a verdade é uma coisa totalmente relativa. Pode ser uma coisa para você, como pode ser outra coisa para outra pessoa, e cada um entende do jeito que quer. Mas para nós que conhecemos a palavra de Deus, conhecemos a Jesus Cristo, a Bíblia diz uma coisa muito importante que é: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode ter um encontro com Deus se não for através de Jesus. Não pode ser através de ninguém, de nenhum homem, de nenhuma mulher, de nenhuma pessoa, de nada, a não ser através de Jesus Cristo. Através de nós termos um encontro com Jesus, entregarmos nossa vida a Ele e vivermos para Ele. Agora, é interessante que também ali no Evangelho de João, nós encontramos que o apóstolo diz assim, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, a palavra de Deus, é Jesus Cristo. Então, se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, também a palavra de Deus é a verdade, porque Jesus é a própria palavra. Uma coisa está interligada à outra. Se nós queremos conhecer a verdade e queremos ser libertos de toda mentira, de todo engano, de tudo aquilo que enreda a nossa vida e vem para nos impedir de sermos realmente felizes, porque eu falei sobre a felicidade na semana passada, e eu disse para vocês que eu quero continuar esse assunto. Se nós queremos a verdadeira felicidade, a Bíblia diz que feliz é aquele que teme ao Senhor, que conhece ao Senhor, que confia no Senhor. E que busca a verdade de Deus, que deixa todo engano, toda mentira, tudo aquilo que pode prender a nossa vida e que pode impedir que Deus realmente faça uma obra perfeita em nós. Agora, como nós podemos dizer que a Bíblia é um livro antigo, desatualizado, descontextualizado com a cultura, com aquilo que a gente está vivendo hoje? Eu não creio dessa forma. Esse livro, essa palavra sobreviveu a milhares de anos. Os profetas profetizaram sobre o Messias. E lá no Evangelho nós encontramos a história de Jesus. Então, como não acreditar nesse livro sagrado se este livro contém toda a história de Jesus, fala sobre Jesus? Jesus não é apenas um personagem de um livro X. Jesus realmente é descrito nos evangelhos, no Novo Testamento, de uma maneira muito clara, muito especial. Então nós não podemos simplesmente pegar a Bíblia e jogar fora. Só interessa uma parte da Bíblia. Só interessa saber que Jesus existiu, que Jesus ensinou, que Jesus nos falou, mas tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus falou, é simplesmente o cumprimento daquilo que já estava escrito. Aliás, a Bíblia, no Antigo Testamento, fala a respeito de Jesus, ensina a respeito da vinda do Messias, do Salvador, do Libertador, aquele que ia nos tirar da escravidão das trevas, onde o homem estava preso ao seu pecado, a tudo aquilo que atava a sua vida, a tudo aquilo que destrói a sua vida. Então, era necessário que se cumprisse toda a palavra de Deus, que se cumprisse
o Antigo Testamento, mas não terminou aí. Quando Jesus ascendeu, continuou o livro de Atos, um livro histórico no Novo Testamento, que conta a história da igreja, e depois vocês conhecem as cartas de Paulo, as cartas dos apóstolos, que nos falam realmente como deve ser o nosso comportamento, a nossa vida, pessoas que receberam revelação do Senhor Jesus. E nós cremos nisso. A Bíblia é a base de todos aqueles que creem em Jesus Cristo. É a base dos cristãos. E a palavra de Deus, que é a Bíblia, é a verdade. E a palavra de Deus, ela pode ir até onde nós não podemos ir. Como diz lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Ou seja, não há nada que o Senhor não veja, nada que Ele não saiba. E o que Ele deseja é que nós tenhamos um encontro com toda essa verdade, que possamos viver nessa verdade, mesmo que não seja fácil. Sabe por que muitas pessoas querem rejeitar a verdade e continuam presas? Porque se eu minto, se eu engano, é mais fácil eu ocultar as minhas verdades. Se eu minto, se eu não cumpro com aquilo que eu devo ser, com as minhas responsabilidades, então eu deixo de pagar o preço, porque a verdade tem um preço. Jesus é a verdade e Jesus entregou a sua vida na cruz para morrer por nós, para que nós estivéssemos aqui e tivéssemos vida. Então não existe verdade fora de Jesus e, consequentemente, não existe verdade fora da palavra de Deus, de toda a palavra de Deus, que é viva, que penetra na nossa vida, no nosso coração, que nos ensina, porque muitas coisas que foram no passado, elas têm interpretações diferentes, muita gente escreveu e escreve comentários bíblicos, mas os princípios bíblicos, eles não podem ser esquecidos e não podem ser simplesmente analisados de uma maneira banal e ser levados de maneira leviana. Os princípios bíblicos, eles são para serem seguidos e vividos em amor, é claro, porque Jesus nos ensinou a amar. A Bíblia nos ensina que nós devemos amar ao nosso próximo como amamos a nós mesmos, mas que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, porque o verdadeiro amor está em Deus. E quando nós tememos a Deus, nós podemos caminhar nessa verdade, porque a Bíblia diz também que feliz é o homem que teme a Deus. Na semana passada eu falei sobre a felicidade, eu vou continuar falando sobre isso. Mas aquele que teme a Deus, aquele que obedece, que respeita, que caminha segundo a vontade de Deus, ele será feliz. Ele não vai, claro, viver o dia inteiro sorrindo e não vai ser isento de problemas, mas ele saberá que Deus estará do lado dele, cuidando de tudo, ensinando a caminhar nessa verdade, a caminhar conforme os princípios de Deus. Eu queria deixar essa reflexão para você e te deixar uma pergunta: qual tem sido a sua verdade? Você se sente livre? Porque é um momento de nós analisarmos que se nós não estamos usando também muitas coisas para justificar a nossa própria verdade, porque existem pessoas usando a Bíblia e usando algumas coisas para justificar a sua própria verdade, negando a verdade de Deus, negando a palavra de Deus. Eu queria deixar essa meditação para você, essa reflexão, e que Deus realmente possa guardar tua vida, guardar teu coração, e você possa viver toda essa verdade segundo os princípios da palavra de Deus e ser livre e realmente viver para Jesus Cristo de uma maneira total e plena, conforme todos os seus ensinamentos e toda a sua verdade. Deus te abençoe, fica na paz do Senhor e a gente se vê na próxima semana.